balão, você pode sentir-se subir, subir. Agora seu parceiro está em estado ideal para realizar uma experiência extracorpórea plenamente consciente. Aqui você pode iniciar imediatamente uma técnica extracorpórea de sua preferência. Por exemplo, enquanto flutua, você pode sentir que fica cada vez mais leve flutuando cada vez mais alto sobre seu corpo. Enquanto isso, você repete consigo: estou flutuando. Estou flutuando. Estou ciente de que estou flutuando. Flutuo livremente. Se feita corretamente, essa técnica proporciona uma eficiente preparação para qualquer visualização ou afirmação extracorpórea. Não se apresse, e deixe seu parceiro aproveitar todas as sensações associadas a esta técnica. Fique à vontade para intensificar ou alongar a meditação guiada a fim de adaptá-la às habilidades de visualização do seu parceiro. O ideal é dedicar pelo menos meia hora à visualização guiada. Após a parte verbal e orientada dessa técnica, dê ao seu parceiro no mínimo 20 minutos de silêncio para realizar as suas afirmações e visualizações pessoais. Embora eu inclua apenas uma técnica destinada especificamente a parceiros, qualquer das técnicas de visualização pode adaptar-se facilmente a uma situação de parceria ou grupo, escalando alguém para fazer a visualização verbal guiada. Apressando a mudança psicológica e o autoaperfeiçoamento. Em algum momento na vida, todos procuramos uma forma de autoaperfeiçoamento ou mudança psicológica. Nas 3 últimas décadas, inúmeras técnicas de autoaperfeiçoamento em livros, fitas e cursos foram apresentadas: pensamento positivo, programação neurolinguística, trabalho com a criança interior, diálogo introspectivo, renascimento, 12 passos, biorealimentação e inúmeras outras. Em geral, nossas concepções relativas ao autoaperfeiçoamento ainda estão vinculadas às conclusões a que chegaram décadas atrás os fundadores da psicologia moderna. Freud, o criador da psicanálise, e Jung, fundador da psicologia analítica, pensavam que a mudança psicológica era um processo lento e deliberado. Hoje essa conclusão é aceita por psicólogos e psiquiatras do mundo inteiro. Muitos acham que o aperfeiçoamento psicológico seja o processo vagaroso de descamação das camadas externas do ego, de maneira que os pacientes possam ver e compreender a causa subjacente a seus problemas e bloqueios atuais. A cada ano milhões de pessoas gastam bastante tempo e dinheiro tentando conseguir alguma forma de mudança psicológica. Muitas têm sido condicionadas a acreditar que o caminho da mudança psicológica positiva é longeado. A maioria dos psiquiatras e psicólogos dá por certo que melhorias notáveis levam de alguns meses a vários anos. Há alguns anos, quando conversava com um psicólogo, ele me disse bruscamente: a mudança psicológica é uma tarefa extenuante que leva a vida inteira. Meu primeiro pensamento foi: ainda bem que eu não pago você por hora. Os testes provaram que as atitudes e expectativas do profissional médico influem decisivamente sobre os resultados obtidos. Com frequência essas expectativas, ou a falta delas, são transferidas ao paciente. Se um psicólogo tem certeza de que mudanças psicológicas positivas são tarefas extenuantes para uma vida inteira, quase certamente o serão. Ao longo dos anos tenho verificado que muitas das conclusões básicas da indústria bilionária do autoaperfeiçoamento têm graves deficiências. Acho que está na hora de fazermos algumas perguntas sérias. Como é que podemos melhorar-nos se não sabemos quem somos? Por que estamos aqui e onde vamos? Como podemos melhorar mesmo algo que não entendemos? Será que o autoaperfeiçoamento e a mudança psicológica positiva precisam mesmo de anos de exaustiva introspecção? Eu acredito realmente que está ao nosso alcance dispensar um interminável labirinto da autoanálise e ir direto ao cerne do autoaperfeiçoamento. Essa opinião é compartilhada por cada vez mais pessoas e grupos no mundo inteiro. Imagine só, por um momento,
O que poderia conseguir-se se houvesse um jeito mais direto e eficaz de se obterem mudanças psicológicas positivas e autoaperfeiçoamento? Pense, por exemplo, na experiência de Michael Crichton, o autor internacionalmente conhecido de Parque dos Dinossauros, que descreve uma das suas experiências extracorpóreas na sua autobiografia, Travels. Ele iniciou essa experiência extracorpórea assistido por um guia amigo pessoal, Gary. De qualquer maneira, a ideia de viagem astral não parecia muito alarmante, e eu tentei realizá-la com Gary. Trata-se, afinal, de mais um tipo de meditação guiada em estado alterado. Eu visualizei os meus chakras resplandecendo brilhantemente, girando como espirais brancas. Depois me visualizei saindo através do meu terceiro chakra, ascendendo para o plano astral, que me pareceu um lugar amarelo e nevoado. Até aí, tudo bem. Comecei a entender por que as pessoas imaginam o céu, muitas vezes, enevoado ou nebuloso. Esse plano astral enevoado era agradável. Estar lá, naquela névoa amarela, dava muita calma. Eu me senti ótimo. "Vê alguém aí?" perguntou-me Gary. Eu olhei em redor. Não vi ninguém. Não. Fique aí um instante e vejamos se alguém aparece. Então eu vi minha avó, que morreu na época em que eu estava na faculdade de medicina. Ela acenou para mim, e eu devolvi o aceno. Não me surpreendeu o fato de vê-la ali. Não senti nenhuma necessidade de conversar com ela. Sendo assim, eu esperei por ali. Esse plano astral era um tanto descaracterizado. Não tinha palmeiras, cadeiras ou lugares onde sentar. Era só um lugar. Um lugar amarelo, enevoado. "Vê mais alguém?" disse Gary. Eu não via. Mas, então, sim. Meu pai. Fiquei preocupado. Eu não tinha me dado bem com meu pai. Agora ele aparecia e me pegava vulnerável, em estado alterado de consciência. Perguntei-me o que ele faria, o que aconteceria. Ele se aproximou de mim. Meu pai parecia igual, só que translúcido e nevoado, como tudo mais naquele lugar. Eu não queria conversar muito com ele. Estava bastante nervoso. De repente, ele me abraçou. No instante daquele abraço, eu vi e senti tudo no meu relacionamento com meu pai, todos os sentimentos que ele tivera e porque me achara difícil, todos os sentimentos que eu tivera e porque o interpretara mal, todo o amor que havia entre nós, e toda a confusão e incompreensão que o sobrepujaram. Vi todas as coisas que ele fizera por mim e como me ajudara de muitas formas. Eu vi todos os aspectos do nosso relacionamento a um só tempo. Do jeito que podemos captar num relance uma coisa pequena em que seguramos na mão. Foi um instante de aceitação compassiva e amor. Eu irrompi em lágrimas. O que está acontecendo agora? Ele está me abraçando. O que você sente? Tudo. Tudo acabou, eu disse. Eu queria dizer que essa experiência incrível e marcante já acontecera, de forma completa e total, em uma fração de segundo. Quando Gary me perguntou, quando eu irrompi em lágrimas, ela tinha acabado. Meu pai se fora. A gente não disse palavra. Não havia necessidade de dizer coisa alguma. Tudo estava terminado. Estou acabado, disse eu, e abri os olhos. Eu saíra do estado de transe. Não dava mesmo para explicar isso ao Gary, eu não podia mesmo explicar a ninguém. Mas a minha perplexidade quanto à experiência decorria, em parte, da velocidade com que ela tinha acontecido. Como a maioria das pessoas que já fizeram terapia, eu tinha certas previsões quanto ao ritmo dos insights psicológicos. A gente luta. As coisas acontecem devagar. Podem se passar anos sem grande mudança. A gente se pergunta se aquilo faz alguma diferença. A gente se pergunta se deve parar ou perseverar. Você se esforça, luta e consegue resultados com muita dificuldade. Mas o que dizer dessa experiência? Em menos tempo do que demorou abrindo a boca para falar, algo extraordinário e profundo acontecera comigo. E eu sabia que aquilo perduraria.
O meu relacionamento com meu pai ficara resolvido no instante. Nem tinha havido tempo para chorar, e agora que aquilo tinha acabado, parecia que chorar seria extemporâneo. Eu não tinha vontade alguma de chorar. A experiência já tinha acabado. Aquilo me fez ponderar se minhas ideias sobre o ritmo normal da mudança psicológica podiam ser incorretas. Talvez pudéssemos efetuar mudanças imensas em segundos, se soubéssemos como. Talvez a mudança levasse tanto tempo apenas porque nós fazíamos do jeito errado. Ou talvez porque acreditássemos que ela levasse tanto tempo. O que se segue é um confronto pessoal que tive com meus medos. Anotação no diário, 14 de setembro de 1992. Repito verbalmente uma afirmação: agora estou em estado extracorpóreo, 30 ou 40 vezes enquanto meu corpo desliza no sono. Acordo flutuando bem acima do meu corpo. Estou ciente de uma conexão na base da minha coluna e, por qualquer razão, visualizo esse vínculo como um grande inseto que me prende ao corpo. No mesmo instante, eu me reintroduzo no meu corpo e desfaço essa estranha conexão. Imediatamente, flutuo novamente e subo, saindo do meu corpo. Sinto pessoas me tocarem, balançando-me suavemente de um lado para outro. Ouço a voz da minha mãe, que pronuncia meu nome. Sei que estou em estado extracorpóreo, mas minhas percepções são meio indistintas. Digo em voz alta: clareza, agora. Sinto uma onda de energia e uma intensa sensação de leveza e percepção acentuada. De repente me vejo em outro meio. Estou num labirinto de cômodos completamente diferente do meu lar físico. Mais uma vez, peço clareza e no mesmo instante constato uma melhoria na minha percepção. Bem na minha frente há duas escadas, uma sobe para um quarto de cor dourada, a outra leva a um porão escuro. Ao olhar para baixo, em meio à escuridão, vejo uma grande forma que se mexe lentamente. Ela parece vir em direção a mim. Quando ela se aproxima, vejo o contorno de uma enorme criatura peluda, uma preguiça gigantesca, com quase 3 metros de altura. Ela tem cabeça de urso e cara de cão. O medo paralisa todo o meu ser. Quero sair correndo, desesperado, mas fico onde estou. Lentamente, a criatura sobe os degraus e passa seus enormes braços peludos em torno do meu pescoço e do meu corpo. Tudo o que consigo pensar é: essa coisa pode quebrar meu pescoço num segundo. De repente a criatura me dá um abraço carinhoso e lambe meu rosto como um cachorro. Todo o meu medo se dissipa e eu me dou conta de que aquela horrível criatura não pode me fazer mal. Um forte sentimento de fortaleza e alegria explode em mim. Sinto-me completamente livre dos meus medos e limites. A criatura olha direto nos meus olhos, sorri e desaparece. Uma onda de energia flui por mim quando percebo uma nova forma de liberdade, livrar-se totalmente do medo. Volto ao meu corpo físico com uma nova visão de mim. Seja como for, sei que acabo de enfrentar uma representação interior dos meus medos mais profundos e sinistros, e que os venci mantendo-me firme. Sinto-me completamente fortalecido, absolutamente ciente de que posso conseguir o que desejar. Agora sei que posso vencer o meu maior inimigo, os meus próprios medos. Experiências extracorpóreas controladas nos dão a oportunidade incomparável de confrontar e resolver a causa energética subjacente a quaisquer problemas psicológicos que tenhamos. A experiência do espelho descrita no capítulo 5 é um outro exemplo desse processo em ação. E bom enfatizar que esse é um método avançado de autoaperfeiçoamento capaz de gerar uma poderosa experiência de confronto. Não é recomendável para indivíduos psicologicamente instáveis. Cura avançada. A ciência provou que muitos dos problemas médicos que predominam em nossa sociedade resultam diretamente de nossas emoções e nossos pensamentos. Nós influenciamos nossos corpos físicos segundo a forma de usar, movimentar e reter energia dentro de nós. Por exemplo, úlceras estomacais, moléstias da pele,
Vícios físicos e depressão são problemas causados, com frequência, pelos nossos padrões emocionais e de pensamento. A exploração extracorpórea controlada nos dá a oportunidade de experimentar conscientemente as frequências e padrões energéticos invisíveis que afetam nosso corpo físico. Quando em estado extracorpóreo, experimentamos diretamente a nossa própria subestrutura energética, o nosso sistema energético não físico sutil. Isso põe ao nosso alcance uma magnífica oportunidade de fazermos ajustes energéticos no núcleo mesmo do nosso ser. A reestruturação energética realizada dentro do corpo energético não físico acaba manifestando-se mediante mudanças dentro do corpo físico exterior. O seguir, uma técnica altamente avançada que age diretamente sobre a causa energética subjacente à doença física. Usando esta técnica curativa, é possível influenciar e equilibrar as energias invisíveis que fluem dentro de você mesmo ou de outra pessoa. Comece executando a sua técnica extracorpórea preferida. Imediatamente após separar-se do corpo físico, peça completa clareza de percepção. Clareza, agora. Repita o pedido de clareza até sua consciência ficar cristalina. Quando a sua plena percepção estiver centrada no seu corpo não físico, comece a pedir mental e verbalmente que a luz e energia curativa de Deus, o universo, penetre em você. Peça que as energias curativas positivas do universo fluam dentro de você, e sinta isso acontecer claramente. Peça, com sinceridade, que a luz curativa do universo permeie todos os níveis de seu corpo energético. Fique completamente imerso na intensa luz curativa. Se desejar, peça verbalmente que a energia curativa seja dirigida a uma determinada pessoa, ou a uma parte específica do seu próprio corpo físico. Eu peço que a pura energia do universo ajude e cure o nome da pessoa. Ou então, o poder curativo do universo flui através de meu corpo e minha mente. Quando você voltar seus pensamentos para seu corpo físico, provavelmente voltará a ele. Após retornar ao domínio físico, permaneça em silêncio e sinta a energia e a luz fluindo através de cada célula e sistema do seu corpo. Não se apresse e recebe o fluxo energético dentro de seu corpo. Sinta os ajustes vibratórios necessários para você obter a sua saúde ideal. Esteja disposto a receber. Abrace para um completo ajuste do ritmo vibratório do seu corpo. E é importante que você se abra para receber o que pede. Muitas vezes as pessoas pedem coisas sem estarem dispostas a recebê-las. Estou aberto para receber a energia curativa dentro de mim. Esse é um pedido poderoso em qualquer nível do universo. Seja grato pela experiência. Você recebeu um dom especial de percepção, ajuste e cura energéticos. Use seu dom para ajudar outros a perceber e despertar a energia curativa interior que flui em nós. Nas fases iniciais desta técnica, mantenha-se tão afastado quanto puder de seu corpo físico. Qualquer pensamento voltado para sua forma física fará com que você volte ao corpo, num estalo. Não subestime o potencial desta técnica. Esse tipo de ajuste da energia não física é a verdadeira causa de todo o milagre físico ao longo da história escrita. A pessoa que aplica essa técnica age como canal aberto para o poder de Deus. Nesse estado de consciência, tudo é possível. Acelerando o nosso crescimento espiritual. Para centenas de milhões de pessoas no mundo inteiro, as metas finais do desenvolvimento espiritual são autorrealização e realização divina. Essas metas espirituais recebem diversos nomes em diferentes culturas: consciência crística, esclarecimento, união espiritual, unicidade com Deus e iluminação. Desde o alvorecer dos tempos, pessoas empenhadas em buscas espirituais, monges, profetas e santos têm passado suas vidas tentando concretizar essas metas. Infelizmente, as nossas religiões modernas desviaram-se da sua rica herança de experiência espiritual.
E trágico que muitas religiões e igrejas modernas tenham se tornado um pálido reflexo de experiências e ensinamentos originais sobre os quais foram construídas. O conceito de experiência espiritual pessoal virou fenômeno inexplorado e misterioso, desconhecido para muitos líderes religiosos e suas igrejas. Como consequência, milhões de pessoas optam por crenças e interpretações das suas escrituras elaboradas por outros homens. Hoje não precisamos mais depender das interpretações e crenças de outros. Usando a exploração extracorpórea, podemos obter e verificar sozinhos as respostas espirituais que procuramos. Conforme você logo descobrirá, uma das maneiras mais rápidas e diretas de experimentar a própria essência espiritual, e obter conhecimento em primeira mão a respeito do céu, é aprender exploração extracorpórea. As experiências extracorpóreas controladas nos proporcionam a singular capacidade de atingir qualquer meta espiritual a qual nos propusermos. O potencial espiritual disso é absolutamente verificável, mas cabe a você agir. Cabe a você tomar as providências necessárias e ultrapassar os limites do seu corpo físico. No mundo físico é fácil ficarmos perdidos nas toscas ilusões e na ignorância que nos circundam. E fácil ficarmos imersos num mar de crenças, doutrinas e tradições criadas pelo homem. É fácil cairmos na armadilha do labirinto físico. Aqueles que realmente procuram crescimento e sabedoria espiritual logo descobrirão que não vão achá-lo no mundo exterior. Crescimento espiritual é uma viagem perceptiva interna, uma viagem profunda dentro de nós rumo à essência do nosso ser. Crescimento espiritual é a experiência pessoal e o conhecimento do nosso autêntico eu, a nossa verdadeira alma. Recomendamos especialmente a técnica a seguir para quem procura desenvolvimento espiritual acelerado, conhecimento e respostas. Técnica espiritual avançada. Comece realizando a sua técnica extracorpórea preferida. Imediatamente após a separação do seu corpo físico, peça clareza vigorosamente. Clareza, agora. Quando você estiver plenamente consciente e concentrado no seu corpo não físico, peça para experimentar a sua alma, eu superior. Faça desse pedido uma firme exigência verbal cobrando ação imediata. Vou experimentar minha alma, eu superior, agora. Instantaneamente, você será impelido dentro de si mesmo com espantosa velocidade. A sensação é de intenso movimento interno, como ser puxado num vácuo poderoso dentro de si mesmo. Infindáveis camadas de luz e cor passam cintilando pela sua percepção enquanto você é puxado para dentro, cada vez mais fundo. Algumas pessoas descrevem uma sensação de serem arremessadas para cima, penetrando no espaço. Após alguns segundos intensos, esse movimento irá parar bruscamente. Esteja preparado. Quando experimentado pela primeira vez, esse rápido movimento interior da nossa percepção pode ser assustador. Aguente, tenha fé e fique o mais calmo possível. Eu acho que a experiência de movimento interior ou para cima é a transferência da nossa percepção de nosso corpo não físico, relativamente denso, para uma existência de frequência superior e pura consciência, alma. O resultado dessa técnica ultrapassa quaisquer expectativas. Você vai experimentar e conhecer o seu verdadeiro eu, independente de qualquer forma e substância. Os limites somem enquanto uma incrível dimensão espiritual de pura luz e conhecimento abre-se dentro de você. Experimentar o eu superior, alma, é o verdadeiro núcleo do desenvolvimento espiritual. Agora você tem uma oportunidade extraordinária de descobrir as respostas aos mistérios mais antigos da sua existência. Você pode obter resposta ou solução para qualquer desafio físico ou limitação que enfrentar atualmente. Nesse estado de percepção, os milagres se realizam. A sua capacidade de compreender e influenciar os níveis mais densos do universo amplia-se para além de toda a compreensão humana. Não subestime o poder desta técnica.
A experiência consciente de ser o seu verdadeiro eu é um despertar que lhe mudará a vida. Nesse estado de consciência, a sua capacidade de obter respostas é ilimitada. Você experimenta a sua essência espiritual para além de todos os conceitos físicos de tempo, espaço e forma. Você conhece, afinal, o maior mistério da sua existência, o que você é realmente. Explorações e experimentos extracorpóreos. Examine, investigue e explore a subestrutura energética invisível do universo. Investigue o seu novo meio, a sua forma, substância, solidez e estabilidade. Realize experimentos usando energia de pensamento. Observe atentamente mudanças no seu meio. Viaje à casa de um amigo ou parente e observe o meio e as atividades. Anote a hora e lugar para fins de verificação. Realize experimentos com a sua densidade não molecular. Procure aumentar ou diminuir a densidade do seu corpo. Aperte seu braço. Dá para sentir? Toque um objeto no seu novo meio. Pode senti-lo. Ele tem densidade, ou sua mão passa através dele. Solicite visitar e comunicar-se com um ente querido já falecido. Observe atentamente a estrutura energética do seu novo corpo. Realize experimentos com energia não molecular. Estude causa e efeito, inércia, gravitação e as forças energéticas características que existem no novo meio. Enquanto em estado extracorpóreo, examine seus pensamentos predominantes. Eles afetam de alguma maneira o meio circundante. Agora, concentre-se num único pensamento. De que forma a sua concentração afeta o meio? Solicite uma qualidade específica, tal como maior abrangência, visão ou compreensão. Atente para quaisquer mudanças na sua capacidade perceptiva. Perscrute o horizonte. Até onde consegue enxergar? Surgem alterações no meio quando você olha. Peça que apareça uma determinada forma, tal como uma cadeira, perante você. Ela aparece mesmo. Nesse caso, esse objeto possui densidade tridimensional. Agora, peça que esse objeto desapareça. Desapareceu mesmo. Investiga as possibilidades de exploração espacial sem os limites da espaçonave convencional. Viaje para o seu local físico favorito. Observe e registre o meio e os acontecimentos. Explore as possibilidades de suas vidas passadas. Encontre um guia ou residente não físico e comunique-se com ele. Pesquise a existência de sexo em diferente estado vibratório. Solicite experimentar seu eu superior, sua alma, altamente recomendável. Observe a sua vida, passado, presente e futuro provável, de um ponto de vista mais amplo. Peça que lhe seja dado entender e resolver um problema físico que está lhe causando dificuldades. Estude e explore a fonte original da matéria segundo a conhecemos. Peça um insight ou um esclarecimento relativo a qualquer questão difícil. Peça para observar a origem e finalidade da sua realidade atual. Peça que você possa ver e comunicar-se com um anjo bíblico. Explore e experimente o céu, os níveis vibratórios não físicos do universo. Experimente a transmissão de energia curativa para um amigo ou companheiro fisicamente enfermo. Observe e registre os resultados. Observe atentamente o que liga seu corpo energético ao seu corpo físico. Existe alguma ligação visível? Peça firmemente para ver a real essência das formas energéticas ao seu redor. Observe quaisquer mudanças no seu meio. Solicite examinar um pensamento, sua forma, função e características. Faça qualquer pergunta e prepare-se para experimentar a resposta. Observe o seu corpo físico de uma perspectiva mais ampla. Experimente, explore e comece a mapear o universo multidimensional. Manipule energia, forma, mediante o foco consciente do seu pensamento. Explore com um parceiro ou companheiro, experiência de verificação altamente recomendável.
Peça a oportunidade de assistir ao nascimento de uma criança de uma perspectiva não física. Explore as possibilidades de viagem no tempo e as de tempo e existência sequenciais. Perguntas sobre a sua existência. Através de toda a história documentada, cada grande exploração ou descoberta principiou com uma simples pergunta: o que há do outro lado do oceano? O que há do outro lado do nosso sistema solar? Agora, cada vez com mais veemência, estamos fazendo perguntas mais profundas. O que há do outro lado da matéria? Que tipo de energia e de vida existem logo além da nossa atual visão tecnológica? A exploração extracorpórea coloca muitas perguntas, tantas que a lista poderia preencher um livro. Apresento aqui uma pequena amostragem de perguntas que, acredito eu, exploradores extracorpóreos sérios podem responder se estiverem dispostos a dedicar o tempo e a energia necessários. Essas perguntas fornecem excelentes áreas de pesquisa e exploração para parceiros extracorpóreos ou grupos de pesquisa. As perguntas são infinitas, mas também o são as nossas capacidades em potencial de descobrir respostas quando transcendemos os nossos veículos físicos temporários. Que aspecto têm os meios não físicos? Qual a estrutura deles? Por que só alguns desses meios são sensíveis ao pensamento? Existe uma forma universal de governo não físico? Existem leis ou regras? Existem penalidades por infringir regras? Existe uma força policial não física universal? O que são anjos? Existe uma hierarquia não físico-espiritual? Deus interage ou se comunica diretamente com habitantes não físicos? Como vivem os habitantes não físicos? Como é o dia normal deles? É parecido com o da existência física? Existem cidades, comunidades ou nações? Continuam a existir culturas, grupos étnicos ou raças? De que forma os centros energéticos, chakras, do nosso corpo afetam ou influenciam o nosso dia a dia? Como funcionam nossos centros energéticos e corpos não físicos na condição de sistema energético completo? Qual a correlação entre os centros energéticos e a nossa capacidade de ter experiências extracorpóreas? Pode o corpo energético assumir alguma configuração ou forma? São as doenças e enfermidades físicas o resultado molecular de distúrbios energéticos não físicos invisíveis? Em que momento da gravidez a consciência, alma, entra no feto? Isso varia de uma pessoa para outra ou é um parâmetro universal? É possível curar ou melhorar doenças ou enfermidades físicas fazendo-se ajustes energéticos na subestrutura não física de um indivíduo? É possível se evitar ou alterar um futuro acontecimento ou desastre influindo e fazendo ajustes na subestrutura energética invisível do universo? É possível acontecimentos físicos futuros serem analisados, interpretados e previstos com precisão pela observação de interações energéticas existentes no interior do universo? Podemos viajar no tempo quando em estado extracorpóreo? É possível eventos no tempo serem simultâneos? A reencarnação é uma realidade? É ela um sistema evolutivo? Como funciona? Os anjos existem mesmo? Se existem, como eles são? Qual a função deles? São eles uma espécie não humana? Existem os seus bíblicos? Como é de fato o céu? Quantos seus existem? Em que diferem um do outro? Consiste o céu bíblico nas dimensões energéticas interiores do universo? Deus interage com a evolução humana, ou esta é um sistema automático de desenvolvimento? Qual a nossa verdadeira forma ou essência, se é que temos alguma? Por que estamos usando estes corpos biológicos temporários? O que esperamos aprender ou conseguir? Como é o interior do universo? Do que ele é feito? E ele uma série de dimensões energéticas. Existe uma fronteira distinguível entre as diversas dimensões energéticas? Caso exista, o que é essa fronteira? Como ela funciona? Qual a sua finalidade? O que são milagres?
São eles a alteração e reestruturação da subestrutura energética não física do universo. Que aspecto têm as pessoas quando dormem ou sonham? Elas flutuam um pouco acima de seus corpos. São sonhos criações internas ou as nossas interpretações inconscientes de eventos não físicos. Quem sonha separa-se normalmente do seu corpo físico. Como a evolução da nossa espécie se correlaciona com as nossas experiências extracorpóreas? São as experiências extracorpóreas um avanço evolutivo para nossa espécie. E a evolução, de fato, o movimento da consciência a partir de simples organismos físicos até existências não físicas cada vez mais complexas. O que acontece realmente na morte física? Para onde vamos? É a morte um componente natural da nossa evolução? Por que estamos aqui? Temos uma meta ou um plano específico, inconsciente, no qual estamos empenhados. Nós escolhemos nossos pais? Nesse caso, por que e como? Existe o alimento não físico e ele é necessário para a subsistência. Famílias e relacionamentos do tipo físico continuam após a morte. Existe o sexo assemelhado ao físico? São concebidos bebês não físicos? As perguntas são infinitas. As respostas esperam simplesmente que nós ampliemos a nossa visão para além da densa crosta molecular do universo. Isto não é teoria, mas um fato evolutivo da nossa existência. Para muitos de nós, chegou a hora de darmos um passo além dos limites físicos que vemos a nos circundar. Esse passo é a transição e evolução lógica que todos iremos experimentar no futuro próximo. Perguntas e comentários. É possível provar que existem experiências extracorpóreas? Só o participante de experiências extracorpóreas pode provar que elas existem. A Torre de Marfim das conclusões defendida por muitos pesquisadores é completamente arcaica e sem significação à luz de uma só experiência pessoal. Muitas pessoas tentam desesperadamente adequar esse singular estado de consciência ao modelo de realidade aceito por elas. Por exemplo, diversos estudiosos concluíram que as experiências extracorpóreas são, de fato, sonhos lúcidos. Essas conclusões ajustam-se convenientemente às suas concepções tradicionais quanto à mente. O que a gente sente ao separar-se do corpo físico? Muitas pessoas descrevem uma sensação vibratória de alta energia e torpor físico passageiro durante a separação. Isso vem acompanhado com frequência de intenso zumbido, murmúrio ou bramido. Esses sons e sensações dissipam-se geralmente depois que a separação se completa. Qual o aspecto do meio extracorpóreo? O meio percebido depende da frequência, densidade, vibratória do participante. Muitas pessoas descrevem um meio com aparência física. Esse meio não necessariamente corresponde ao meio físico imediato a elas. Quanto tempo é preciso para se ter uma experiência extracorpórea? Cada pessoa é diferente. Entretanto, grande porcentagem das pessoas que praticam técnicas diariamente relatam uma experiência antes de 30 dias. Por que investir tempo e esforço em exploração extracorpórea? A única maneira de conhecer mesmo algo é experimentá-lo pessoalmente. Tudo mais é teoria, especulação e crença. A exploração extracorpórea oferece-nos uma oportunidade única de experimentar e explorar para além dos limites dos nossos sentidos físicos. Ela nos torna capazes de obter conhecimento em primeira mão sobre a nossa existência. Como vai ser o meu novo corpo? A maioria das pessoas descreve uma cópia de energia superior de seu corpo físico. A forma que experimentamos é um resultado direto das nossas expectativas e crenças. Em geral, a maioria das pessoas se vê com a aparência que tem no mundo físico. Conseguirei ver, ouvir e sentir como agora. Nas suas primeiras explorações extracorpóreas, muito provavelmente você experimentará seu meio ambiente com percepção semelhante à física. Nossas capacidades perceptivas estão ligadas às nossas expectativas,
Quanto mais nos abrirmos a percepções ampliadas para além dos nossos sentidos físicos, mais ao nosso alcance ficarão essas capacidades aumentadas. Por exemplo, algumas pessoas falam em visão de 360 graus, audição acentuada e capacidade de ler pensamentos. Nas minhas experiências extracorpóreas, às vezes sinto-me fora de sincronismo e tenho dificuldade de ver ou mover-me. Como posso superar essa limitação? Isso é muito comum. Para você aumentar a sua clareza e mobilidade, basta exigir, verbal ou mentalmente, a presença da sua total percepção, completa percepção agora. Ou clareza, agora. Seja qual for a capacidade ou percepção que você precisar melhorar na sua experiência extracorpórea, isso pode ser obtido mediante um pedido firme. Repita seu pedido sempre que for preciso, e lembre-se de fazer de cada pedido uma enérgica exigência de resultados imediatos. A experiência extracorpórea mudará as minhas crenças religiosas. Segundo um estudo aprofundado com 350 participantes, publicado em 1992 pelo Dr. Melvin Morse, experiências extracorpóreas não parecem alterar os valores que a pessoa professa. Muitas pessoas dizem até que viam suas crenças religiosas confirmadas e fortalecidas por suas experiências extracorpóreas. O que é a luz radiante que, segundo muitos relatos, surge na experiência de quase morte? Trata-se da luz de frequência superior das dimensões interiores, vista por alguém não acostumado com o seu brilho. A luz costuma ser vista brotando da entrada de um túnel. O que é a aura humana? A aura é o campo energético que emana de todas as formas de vida. O que é o efeito túnel comumente relatado nas experiências de quase morte? E a abertura da primeira membrana energética interior. Ela ocorre automaticamente quando uma pessoa morre e vai para o interior do universo multidimensional. O túnel se fecha imediatamente após o indivíduo passar para a seguinte dimensão. Existe o cordão prateado mencionado na Bíblia. O conceito bíblico do cordão prateado é exato. Segundo minhas observações, não é realmente um cordão, mas uma substância fina e fibrosa similar a uma teia de aranha. O cordão de prata parece funcionar como ligação entre o corpo físico e o primeiro corpo energético interior de todas as formas de vida. Embora sua função não seja totalmente conhecida, é lógico que ele vem agir como um conduto energético interno. Animais têm alma? Certamente. Sem alma, energia consciente, nenhuma criatura vivente pode existir. Ou melhor, a alma possui e usa um veículo físico, não vice-versa. Qual o propósito da existência física? A existência física nos permite aprender com experiência. Em certo sentido, a dimensão física é um meio molecular amortecido adaptado idealmente ao treinamento da consciência em desenvolvimento. Os desafios pessoais com que nos deparamos na vida biológica são as lições de que precisamos para o nosso desenvolvimento pessoal. Nós aprendemos sendo, fazendo, com experiência em primeira mão. Como posso determinar a dimensão ou nível energético que estou explorando? De modo geral, quanto mais parecido for o meio imediato com o seu meio ambiente físico, mais próximo você está da dimensão física. À medida que você elevar o seu ritmo vibratório, automaticamente penetrará mais nas dimensões não físicas. Os meios percebidos tornam-se cada vez menos densos e mais sensíveis ao pensamento, conforme você penetra afastando-se da matéria. Podem as experiências extracorpóreas ser prejudiciais? Não. Elas são uma experiência natural descrita em todas as culturas e sociedades do mundo. Em mais de 20 anos de pesquisa pessoal, nunca ouvi falar de ninguém que tenha sido prejudicado ou machucado de maneira alguma. Podem as drogas induzir a uma experiência extracorpórea? O segredo de uma experiência extracorpórea válida e proveitosa é absoluta concentração e controle mental. Sem total controle,
As realidades interdimensionais experimentadas no curso de explorações extracorpóreas não podem ser distinguidas corretamente de alucinações internas ou fantasias autoinduzidas. O controle é a chave para uma experiência proveitosa e significativa, e é a primeira coisa que se perde com o uso de qualquer tipo de substância psicotrópica. Eu acho mesmo que exploradores não físicos não deveriam usar drogas. Por que contaminar o veículo biológico quando é possível alcançar resultados efetivos de modo natural? É possível que eu não consiga achar o caminho de volta para o meu corpo físico. Não. Em milhares de experiências documentadas não há registro algum que evidencia um incidente desse tipo. Nós retornamos instantaneamente assim que pensamos no corpo físico. Podem meu corpo ou minha mente ser dominados quando eu sair deles? Não. Sempre há uma conexão energética interativa entre seu corpo físico e seus corpos energéticos interiores. Qual o ponto de vista oficial da Igreja a respeito de experiências extracorpóreas? A Igreja cristã não tem um ponto de vista oficial ou unificado com relação à exploração extracorpórea. Eu tenho encontrado ampla variedade de opiniões a respeito do assunto. Muitos teólogos consideram as experiências extracorpóreas uma bênção espiritual extraordinária, uma confirmação pessoal de sua fé religiosa e suas crenças. Outros mostram-se perplexos e sem saber ao certo onde se encaixam experiências como essas no seu sistema de crença. Uns poucos tendem a recear de qualquer fenômeno que não compreendem, e automaticamente classificam as experiências extracorpóreas como algo a ser evitado. Hoje, cada vez mais teólogos acham que as explorações extracorpóreas são uma experiência espiritual profunda e uma sólida verificação pessoal da imortalidade. Sempre que estou prestes a separar-me do meu corpo, uma onda de medo intenso me domina. Como posso vencê-la? Essa onda de medo é uma resposta instintiva comum perante uma nova experiência. Uma das formas mais eficazes de vencer esse medo é começar imediatamente a repetir uma afirmação de segurança, tal como estou a salvo e seguro, estou protegido ou estou seguro e calmo. Qualquer frase curta e positiva que ajude você a relaxar e sentir-se seguro dará certo. Enquanto repete a afirmação, comece a desviar a atenção do seu corpo. Isso pode ser feito com facilidade pensando em outro cômodo da casa ou dizendo consigo: eu flutuo afastando-me do meu corpo. Depois de algumas experiências bem-sucedidas, seu medo diminuirá e acabará desaparecendo. A exploração extracorpórea é segura para todo mundo. Sim, com uma exceção. Quem tiver problemas psicológicos agudos deve evitar essa forma de exploração. Em geral, pessoas com dificuldade de lidar com as suas realidades físicas só conseguirão complicar a situação se introduzirem outras realidades em suas vidas. Qual é o passo mais importante para adquirir controle total e consciente na experiência extracorpórea? O principal é repetir a técnica da clareza sempre que a sua percepção estiver nebulosa e fora de sincronismo. Clareza, agora. Ou percepção agora. O que diferencia os sonhos das experiências extracorpóreas? A diferença é bastante drástica para o participante. Em uma experiência extracorpórea, o participante está, com frequência, tão consciente quanto você está agora. Já os sonhos são vividos como um filme que muda rapidamente, e é projetado dentro da percepção da pessoa. Pelo menos 3 fatores não encontrados no sonho estão anormalmente presentes na experiência extracorpórea. A autopercepção do ego. A pessoa controla seus movimentos conscientemente e pode verificar a sua experiência também conscientemente. Conclusão. O enorme potencial da exploração extracorpórea controlada bem pode ser a descoberta mais importante do século XX. Somente explorando além dos nossos limites físicos podemos chegar a compreender a nossa própria essência do nosso universo. Nossa espécie acabará evoluindo até não mais depender de veículos físicos e tecnologia. Até lá,
Serão exploradores progressistas aqueles indivíduos corajosos que ultrapassarem os limites da ciência, da religião e das suas percepções físicas. Um insaciável desejo de conhecimento impulsiona um grupo seleto de exploradores que vão além da segurança de suas pátaras físicas. Esses aventureiros engenhosos estão explorando e mapeando o universo além da densa crosta material exterior. Essa exploração e esse mapeamento do nosso universo energético invisível tem importância mundial. Só a exploração não física pode penetrar na densa camada exterior da matéria e expor a estrutura subjacente invisível do nosso universo. Está na hora de admitirmos que as declinantes formas moleculares que vemos a nos circundar não são a única realidade do universo. Está na hora de conhecermos a verdade que está por trás da fachada molecular da vida. Logo além da nossa visão existem vastos domínios de energia e vida esperando ser descobertos. Ao se aproximar o século XXI, chegou o momento de explorarmos e descobrirmos a verdade da nossa existência, de nos livrarmos das conclusões e pressuposições de outros, para ver e saber por nós mesmos. Todos enfrentamos uma escolha importante. Podemos continuar complacentes e orando esperando que nossas crenças sejam corretas, ou podemos tomar a decisão de explorar e descobrir por nós mesmos. Faça a si mesmo a seguinte pergunta: o que você pode ter a perder se expandir a sua visão e compreensão além dos limites da matéria? A sua decisão de explorar irá moldar seu futuro, sua evolução e sua vida para além de quaisquer expectativas. Todos possuímos a capacidade que Deus nos deu de explorar e descobrir as respostas por nós mesmos. As respostas nunca estão escondidas, mas sim aguardando pacientemente serem reconhecidas e descobertas por nós. A busca interior das respostas para a nossa existência é a essência em si do crescimento e da evolução humana. Ninguém pode lhe dar isso nem transcrevê-lo de um livro. Você está diante de uma fronteira nova e excitante, inúmeros níveis de energia só esperando que os descubram. Hoje você tem a rara oportunidade de ser um dos pioneiros, de explorar além da densa crosta externa do universo e ver a verdade com seus próprios olhos. A aventura suprema está aguardando, e você nada tem a perder, a não ser seus limites. Glossário. Afirmações, frases positivas repetidas, faladas, pensadas ou escritas em tempo presente. Por exemplo, agora estou em estado extracorpóreo. Alma, consciência pura cuja existência independe de todo corpo energético ou forma, a pura essência de todas as formas de vida. A alma existe para além de toda forma e substância segundo o nosso conceito, mas usa formas de energia para se expressar nas regiões, dimensões, mais densas do universo. O nosso atual corpo físico é um desses corpos energéticos temporários usados pela alma para experimentar, explorar e perceber na densa dimensão externa do universo. Aparições, habitantes não físicos que reduziram a frequência pessoal de seus corpos energéticos e são temporariamente visíveis no mundo físico. A aura, o campo energético que emana de todas as formas de vida. Buracos negros, condutos energéticos interativos entre as dimensões física e não física. Catalepsia, experiência na qual a pessoa não consegue mover o corpo físico. Isso acontece às vezes na separação do corpo físico e na volta ao mesmo. E uma condição temporária que resulta do fato de nosso corpo energético estar fora de fase com nosso corpo físico. As sensações físicas se restabelecem geralmente em 1 minuto ou menos. Continuum de consciência, consciência que estende a sua percepção a partir da fonte não física através de diversas frequências energéticas, até se manifestar, finalmente, na dimensão física exterior. Cordão de prata, o tradicional termo bíblico alusivo à conexão não física entre o primeiro corpo energético interior e o corpo biológico. Em muitos aspectos, ele é semelhante a um cordão umbilical energético capaz de esticar-se cobrindo distâncias enormes. A sua aparência,
Porém, não é de cordão, mas de finos filamentos fibrosos que ligam o corpo biológico à sua contraparte não física de maior densidade. Corpo energético, termo amplo que nomeia a forma não física ou espiritual que experimentamos em estado extracorpóreo. Os corpos energéticos são necessários para a consciência, alma, funcionar dentro das diversas frequências não físicas do universo. Dimensões energéticas, sistemas energéticos ou frequências característicos e estáveis do universo, universos de energia separados que existem em determinadas faixas de frequência. As dimensões energéticas são separadas umas das outras pelas suas frequências vibratórias individuais e próprias. Por exemplo, o universo físico é uma única dimensão energética. Estado hipnagógico. O tênue estado de consciência experimentado entre a percepção da vigília e o sono. Nós passamos por esse estado criativo, em que a fantasia mental é especialmente vivida, toda vez que adormecemos. Estado vibratório. Vibrações e sons interiores descritos geralmente nas fases preliminares de uma experiência extracorpórea. Zunidos e murmúrios acompanhados de vibrações de tipo elétrico. Torpor e catalepsia são frequentes. Experiência de quase morte. Uma experiência descrita por milhões de pessoas que são declaradas clinicamente mortas e depois ressuscitadas. Elas experimentam, muitas vezes, uma separação do corpo físico, movimento através de um túnel que conduz a uma luz brilhante, e um novo meio. Experiência extracorpórea. A separação da consciência do seu veículo biológico temporário. Também chamada comumente de projeção astral, etéreo mental. Experiência túnel. Abertura temporária de uma membrana energética. Essa abertura energética é descrita frequentemente na experiência de quase morte. Experiências agrupadas. Múltiplas experiências extracorpóreas que acontecem em série. E uma experiência anormal, similar a deslizar para dentro e para fora do corpo. São comuns relatos de experiências agrupadas durante doenças físicas e quando a morte física é iminente. Formas de pensamento. Energia não física formada pelo pensamento. Essas formas, que podem ter a aparência de qualquer coisa que possamos imaginar, costumam ser sensíveis à energia de pensamento focalizada. A densidade e a longevidade das formas de pensamento variam radicalmente. Sem o contínuo reforço do pensamento, elas decaem lentamente e tornam-se de novo nuvens naturais de energia não física. Formas de vida físicas, veículos celulares temporários, vida biológica, usados pela consciência, alma, para manifestar-se dentro da densa dimensão externa do universo. Veículos físicos são necessários para se experimentar, explorar e interagir dentro da dimensão física, bem como veículos não físicos o são para experimentar e explorar dentro das dimensões não físicas. Habitantes não físicos, quaisquer seres vivos que existem dentro das dimensões não físicas sem corpos físicos atuais. Meio energético natural. Áreas energéticas amorfas usualmente não atingidas pelo pensamento. Elas são manipuladas com facilidade pela energia de pensamento consciente e subconsciente. Meio energético, termo amplo usado para descrever uma determinada área não física dentro de uma dimensão. Inúmeros meios energéticos podem existir dentro de uma só dimensão. Meios de consenso. Áreas do universo criadas e mantidas pela consciência de grupo de um grande número de habitantes não físicos. Esses meios são resistentes à energia de pensamento individual. Meios de não consenso. Áreas não físicas do universo, aparentemente formadas e desenvolvidas mas usualmente não mantidas nem sustentadas pela energia consciente. Elas reagem prontamente ao pensamento individual concentrado. Membrana energética, ponto de convergência de dois diferentes sistemas energéticos, frequências de energia, a fronteira ou barreira energética que separa duas dimensões ou sistemas energéticos. Primeiro corpo energético,
A forma não física muitas vezes experimentada em estado extracorpóreo. Essa forma energética, embora visível à tecnologia atual, é a mais próxima, em densidade e frequência, ao corpo físico. Na literatura metafísica tradicional, comumente chamada de corpo astral ou etéreo. Radiação humana, sensação característica de energia que emana de um ser humano não físico,